Olá, me chamo Vitor Wolff, sou coordenador do projeto Fabricação de Compostos Quase-Cristalinos e Estudo de Suas Propriedades Superficiais. Esse projeto foi financiado pela FAPEMIC pelo edital número 001 de 2021, da Demanda Universal. O número do processo referente a esse projeto é o APQ-00762-21. Antes da gente falar sobre os principais resultados encontrados no presente trabalho, vamos falar brevemente sobre quasicristais, tá? Quasicristais, eles são fases geralmente metálicas e, em sua maioria, à base de alumínio, onde os átomos eles apresentam uma estrutura que a gente pode muitas vezes categorizar como sendo uma estrutura entre a estrutura cristalina e a estrutura amorfa. Eles não se enquadram nos 7 sistemas cristalinos conhecidos, como por exemplo esse que seria o cúbico de corpo centrado, mas eles também não se enquadram como sendo fases amorfas. Eles têm ordem de longo alcance, embora suas células unitárias não sejam as células convencionais encontradas nos sistemas de materiais cristalinos. Aqui está o Daniel Shetman, pesquisador que recebeu o Prêmio Nobel em 2011 de Química por conta da descoberta desse tipo de estrutura sólida. As fases quasicristalinas, em geral, elas se formam ou com estrutura icosaedral ou decagonal. Não são as únicas duas, mas são as mais comuns de serem encontradas. Seriam formatos, bloquinhos que a gente poderia usar para tentar construir como que esses materiais são compostos em 3 dimensões. E aqui a gente está vendo exemplos de microscopia eletrônica de transmissão, onde a gente pode observar a formação de padrões aqui, onde você tem 10 átomos rodeando alguns outros, e esses padrões eles se repetem ao longo dessa imagem aqui, e isso é característico de estruturas do tipo decagonal. Esse aqui é uma imagem de uma liga do sistema alumínio, cobre e ferro cromo, que foi o mais estudado no presente projeto. Falando um pouquinho sobre as propriedades e aplicações desses materiais, muitos dos trabalhos eles focam o estudo das fases quasicristalinas para a fabricação de materiais para proteção tribológica, ou seja, para colocá-los numa superfície de forma que você consiga proteger o que está embaixo. Esses materiais eles apresentam baixa energia de superfície, baixo coeficiente de atrito, elevada dureza, baixa condutividade térmica e podem apresentar também atividades superficiais catalíticas. Isso abre uma gama de potenciais aplicações, desde catálise para limpezas de águas, como por exemplo foi um dos temas abordados no presente trabalho. Eles podem ser usados como materiais antiaderentes e materiais para proteção, seja térmica ou tribológica, que seria o foco do presente trabalho. Eles tendem a levar a uma redução, por exemplo, de coeficiente de atrito para materiais que estão em deslizamento, por exemplo. Um dos maiores desafios na fabricação dessas fases e nesses materiais reside no fato de que essas fases geralmente se formam em composições estreitas de certos elementos. Então, por exemplo, o sistema alumínio, cobre e ferro, que é um dos sistemas mais estudados sobre formação de quasicristais, a fase quasicristalina ela se forma numa região composicional bem estreita, o que dificulta quando a gente está tanto processando esses materiais, fabricando eles, porque qualquer desvio na composição você pode obter outros tipos de fases, mas também se a gente quer descobrir novas composições, novas ligas que possam formar quasicristais. E também elas são em geral essas fases geralmente se formam, se a gente olhar aqui, tem várias fases intermetálicas rodeando essa fase quasicristalina, o que dificulta ainda mais o seu processamento. E esse, segundo o Jean-Marie Dubois, que talvez seja o maior nome da área de quasicristais, é a maior dificuldade que a gente tem hoje no processamento desses materiais. O sistema alumínio, cobre, ferro, cromo, que foi um dos mais estudados nesse projeto, há um tempo atrás foi feito um estudo pelo coordenador do presente projeto, onde diversas ligas que foram fabricadas por magnetron sputtering desse sistema foram fabricadas e analisadas em termos de formação de fase. E nós observamos que esse sistema ele tem uma capacidade de formar fase quasicristalina em uma faixa de composição bem maior do que aquelas que a gente estava acostumado. E
que coloca esse sistema como um dos que apresenta maior facilidade de obtenção de quasicristais, o que facilita o processamento, ou pode facilitar o processamento desses materiais quando usado nesse sistema. E isso torna esses materiais como postulantes, essas ligas alumínio, cobre, ferro, cromo, para serem aplicadas como revestimentos de proteção tribológica. Quando a gente usa esses materiais, aqui esse gráfico é um gráfico de coeficiente de atrito por distância em um ensaio de desgaste de pino sobre disco. E esses dois gráficos mais de baixo aqui mostram, principalmente no início do ensaio, um coeficiente de atrito baixo para as fases quasicristalinas, quando a gente compara com um coeficiente de atrito do mesmo ensaio, mas em vez de estar ensaiando a liga quasicristalina, a gente está ensaiando um aço. A gente nota realmente um baixo coeficiente de atrito, porém, uma coisa que a gente nota nesse caso aqui é que depois de um certo tempo de ensaio, a gente teve oscilações nessa curva de coeficiente de atrito, e isso teve como, o que levou isso a ocorrer foi uma fratura bastante intensificada do revestimento quase cristalino que foi observado a partir dessa distância de deslizamento. Isso fez com que, para um tipo de revestimento que foi fabricado há um tempo atrás, nós observamos que esse sistema alumínio, cobre, ferro, cromo, ele tem uma dificuldade no sentido de que quando a gente aplica cargas de ensaio ou velocidades muito elevadas nos ensaios de desgaste, ele perde muito material. E isso é por conta de se tratar de materiais que têm alta fragilidade. Eles são muito duros, mas eles têm alta fragilidade. Como que a gente pode resolver isso? A gente pode resolver isso colocando eles numa matriz dúctil, numa matriz de alumínio, por exemplo. Então, esse é o primeiro ponto, digamos assim, ou talvez o ponto mais importante do projeto que a gente desenvolveu. O primeiro artigo que a gente publicou na revista Materialia em 2022, que foi no qual o presente projeto teve apoio, foi na fabricação de uma liga alumínio 85, cobre 6, ferro 3 e cromo 6, onde a gente tem a formação dessa fase quase cristalina dentro de uma matriz de alumínio, ou seja, uma matriz mais macia. E a gente conseguiu obter esse material utilizando o processo de conformação por spray, que seria um processo de fabricação metalúrgica, onde em uma única etapa a gente consegue obter esse tipo de microestrutura, que geralmente ela só é obtida ou por metalurgia do pó ou por outros processos que envolvem taxas de resfriamento mais acelerados. O processo de conformação por spray ou spray forming, ele é um processo que não aplica taxas de resfriamento tão elevadas e consegue produzir materiais de volume razoavelmente alto. Então esse aqui seria o material produzido e aqui seria uma imagem de microscopia eletrônica de varredura, mostrando a distribuição das fases. Majoritariamente esse material é composto por uma fase quase cristalina em uma matriz de alumínio. E aqui uma imagem de microscopia eletrônica de transmissão, onde a gente está mostrando realmente que esses padrões de difração aqui são decorrentes da estrutura quase cristalina apresentada por essas partículas. E a gente tem aqui o que foi talvez o principal, foram os dados de resultado de desgaste. O compósito quase cristalino, esse compósito que a gente diz quase cristal com alumínio, apresentou uma redução significativa na taxa de desgaste em comparação com uma liga de alumínio silício, que seria uma liga de alumínio tradicionalmente usada contra desgaste. Então a gente tem aqui, isso vale para várias cargas de ensaio que foram usadas, até chegar na carga de 20 N, que é uma carga alta para um ensaio de desgaste por deslizamento, e que mesmo com uma carga de 20 N a gente conseguiu obter um desempenho razoável em desgaste. Para cargas de 20 para baixo, o desempenho do nosso compósito foi bastante superior à da liga comercial de alumínio silício. O segundo trabalho que a gente desenvolveu recentemente, através do projeto, com o apoio do projeto da FAPENIC, é um projeto onde a gente, se a gente olhar essa composição química aqui, tem 85% de alumínio. A gente fabricou uma com 90% de alumínio, mantendo as frações cobre, ferro e cromo com a mesma proporção daqui. E nós fabricamos também por conformação por spray, o mesmo processo, o material volumoso, cuja microestrutura está sendo mostrada aqui, mas nesse caso a gente não teve a formação de fase quase cristalina. A gente formou duas fases intermetálicas e uma matriz de alumínio.
E aí a gente pensou o seguinte, talvez se a gente aplicar uma alta taxa de resfriamento na superfície, a gente consiga obter a formação de quasicristais, que são fases que têm a tendência de se formarem com altas taxas de resfriamento. A gente fez uma refusão superficial por laser desse material aqui, e a gente obteve, de acordo com potência aplicada do laser e velocidade de varredura do laser, a gente obteve microestruturas diferentes, sendo que a microestrutura obtida aqui, né, nessa imagem aqui, no track D e no track C, a gente pode observar partículas arredondadas que têm dimensões menores do que 1 micron, ou seja, eles estão quase ali sendo partículas nanométricas, eles não têm menos do que 100 nanômetros, mas eles estão ali próximo de 500 nanômetros até 1 micron, dependendo da partícula. E são partículas que têm morfologia esférica que relembra partículas quase cristalinas. E aí a gente fez uma análise mais aprofundada, utilizando microscopia eletrônica de transmissão dessas partículas que estão aqui. Então aqui você tem a matriz de alumínio e as partículas que, no caso, após um estudo utilizando difração de elétrons, a gente mostrou que se trata de partículas quase cristalinas, né? E no caso, a gente tem a formação de partículas quase cristalinas do sistema icosaedral, onde, ou seja, a aplicação de altas taxas de resfriamento por conta do processo de laser levaram à formação dessas fases quase cristalinas icosaedrais. Essa foi a primeira vez que foi mostrada a formação desse tipo de fase nessa composição química com 90% de alumínio nesse sistema, né? E foi publicado recentemente pelo nosso grupo, com o apoio do projeto da FAPEMIG. Um outro trabalho que a gente fez, buscando utilizar essas propriedades dos quasicristais de alta resistência ao desgaste e baixo coeficiente de atrito, e tentando reduzir a questão de fragilidade, foi utilizar, através de técnicas do pó, a introdução de quasicristais em uma matriz dútil. Então a gente fabricou uma liga quasicristalina em pó e misturou com partículas de alumínio. E aí a gente fez uma consolidação a frio, utilizando a técnica de HPT, que é a técnica de High Pressure Torsion. A gente aplica uma pressão na ordem aí de 4 gigapascal e a gente aplica uma solicitação mecânica de torção junto com essa compressão, com uma pressão aplicada extremamente alta. E isso fez com que a gente conseguisse, sem utilizar aquecimento para a sinterização dessas partículas, a gente conseguiu sinterizar o material que antes estava particulado em um material sólido, em temperatura ambiente. Foi a primeira vez que um trabalho mostrou a obtenção de compósitos quase cristalinos em matriz de alumínio, sinterizados em temperatura ambiente. E a gente mostrou, né, esse trabalho foi publicado em 2022, liderado por um aluno de iniciação científica, e a gente mostrou que a gente tem uma boa resistência ao desgaste desses compostos que foram fabricados, em comparação, por exemplo, com uma liga alumínio-silício. A gente conseguiu reduzir em quase uma ordem de grandeza a taxa de desgaste. O quarto artigo que a gente estudou, né, que a gente publicou no nosso trabalho, foi publicado em 2023, que agora foi voltado para a tentativa da fabricação de quasicristais com alta porosidade. Isso visando depois aplicações que envolvem o uso desses materiais como catalisadores, porque a gente precisa de materiais com alta área superficial para que a gente possa extrair as propriedades catalíticas deles. Então, nesse caso, a gente fabricou por freeze casting, que é uma técnica que geralmente é usada para a fabricação de cerâmicas porosas. A gente utilizou essa técnica para a fabricação de ligas quasicristalinas, agora do sistema alumínio cobre ferro, porosos, né? Então a gente obteve, usando freeze casting dinâmico, né, onde o material ele é colocado naquela solução onde ele vai ser esfriado, mas ele é colocado com um motor que o movimenta, que o gira aqui, de forma que você torna a microestrutura de poros mais homogeneamente dispersa. A gente obteve um particulado, um material sólido aqui, né, com porosidade acima de 60%, o que também foi a primeira vez que foi aplicada uma técnica desse tipo para obtenção de ligas quase cristalinas, tá? Aqui, após o processo de freeze casting, esse material ele passa por um processo de sinterização. Nesse processo de sinterização,
a gente observou a formação de diversas fases intermetálicas, né? Então, a gente não obteve um material 100% quase cristalino depois do processo de sinterização, mas sim um material compósito com quase cristais e outras fases intermetálicas que acabam aparecendo naquele sistema, tá? E por fim, né, a aplicação desses materiais, as ligas quase cristalinas, para catálise, né? Então, um dos estudos que estão em etapa de finalização utilizou ligas do sistema alumínio, cobre e ferro, onde essa daqui seria a microestrutura de uma partícula fabricada por atomização. Nessa partícula aqui, a gente tem, né, aqui a gente tem o padrão de fração de raio-x dessa partícula, a gente tem uma fase quase cristalina, e essa fase mais clara aqui é uma fase rica em cobre. Depois que a gente faz um ataque químico nessa superfície, se a gente lixiviar essa superfície utilizando NaOH, a gente, né, essa lixiviação, ela consome a região que tem mais alumínio nessa microestrutura, que no caso, aqui onde eu estou mostrando o cursor a laser, aqui a gente tinha a fase quase cristalina e ela foi lixiviada, deixando para trás apenas as partículas, pelo menos próximo da superfície, essas partículas dessa fase rica em cobre, que é essa fase tal, que está sendo mostrada aqui, o tal, que é uma solução sólida de cobre em alumínio. Essa fase, né, quando a gente faz a lixiviação dela, a gente expõe átomos de cobre, íons de cobre, na verdade, cátions de cobre 2+, e mais também, na superfície. Então, quando a gente coloca em contato, né, esses íons com corante orgânico, a gente pode, por exemplo, notar aqui, esse aqui seria um corante orgânico do tipo vermelho Congo, e aqui, quando a gente utiliza essas partículas de alumínio, cobre e ferro lixiviadas, após um certo tempo, então a gente nota uma redução na quantidade desse elemento, digamos assim, das moléculas orgânicas aqui desse corante nessa solução aquosa. E aí a gente tem, os nossos resultados têm indicado que o que está acontecendo nessas partículas seria um processo, para esse caso aqui, de adsorção dessas moléculas orgânicas nas partículas de alumínio, cobre e ferro. Um outro trabalho que a gente tem feito também seria utilizando aquele mesmo depósito fabricado por conformação por spray, que apresentava aquela microestrutura onde a gente tinha quase cristal em matriz de alumínio. Se a gente faz um processo de lixiviação usando NaOH, a superfície, né, e aqui a gente está mostrando para diferentes tempos de lixiviação, a gente consome a fase alumínio da superfície e a gente deixa basicamente as partículas de quase cristais livres aqui nessa superfície. E essas partículas de quase cristais, elas são ricas em cobre, ferro e cromo. E a gente mostra também que esses materiais, eles têm também, quando você utiliza esse material, quando você insere ele, por exemplo, numa solução de vermelho Congo, a gente nota o mesmo efeito que a gente tinha observado para quando a gente faz isso com o sistema alumínio, cobre e ferro, onde você tem a absorção, tá, dessas moléculas no nosso material. Então ele pode ser utilizado, digamos assim, para ser como se fosse uma esponja que vai filtrar e vai remover essas moléculas orgânicas de solução. E se a gente, dependendo do processo que a gente usa, se a gente utilizar, né, um outro catalisador junto, a gente tem também, além de adsorção, a gente pode ter reação química dessas moléculas com as nossas partículas quase cristalinas. E aí agora a gente está em etapa de entender melhor o que está sendo transformado aqui, qual é o produto dessa reação, né, que ainda essa é uma etapa que ainda está em estudo. Bom, gostaria de agradecer a todos pela atenção, ao FMG pela infraestrutura onde os ensaios, os experimentos, esse projeto foi desenvolvido, e a FAPEMIG pelo apoio financeiro e por ter nos auxiliado a realizar tantos experimentos e publicar esses artigos em revistas importantes.